Boa noite, irmãos. A preciosa graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero convidá-los a tomarem vossas Bíblias para 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Uma pausa na nossa série de mensagens Aprendendo a Orar com a Vida de Jesus, para trazermos esta meditação hoje. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler com os irmãos apenas 2 versículos. Depois nós vamos, durante a mensagem, contextualizando os mesmos. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Soberano Deus, nós queremos te louvar e te bendizer pela sua palavra, Senhor. E olhamos para o conteúdo da oração de Josafá, Senhor, e queremos repeti-la, não como uma reza, mas de fato, Senhor, confiarmos que quando não sabemos o que precisamos fazer, os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. Ajuda-nos nesses dias maus, Senhor, que temos vivido. Imploramos que o Senhor fortaleça o teu povo, Senhor. Ajuda-nos a lembrar dos teus poderosos feitos, pois pecador tem memória curta e por vezes acabamos por desconsiderar que o Senhor tem assistido o teu povo em toda e qualquer circunstância. E nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que é alimento para a nossa alma, que enche o nosso coração de vigor e de confiança em ti quando nos deparamos com os teus preceitos. Nós oramos pedindo a tua direção para a aplicabilidade desta mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de fazer a leitura descreve um episódio na vida de Josafá, rei de Judá, que tem muito a nos ensinar nesse contexto que nós estamos vivendo, nessa crise mundial, nessa pandemia diante deste coronavírus que tem assolado países afora e chegou fortemente em nosso país. Nesse contexto, Josafá, ele foi rei em Jerusalém, em Judá, por pelo menos 25 anos, e no capítulo 20, verso 32, é dito que ele fez o que era reto perante o Senhor, ele andou corretamente na presença do Senhor, é o que o texto descreve. Entretanto, no capítulo anterior, no capítulo 19, Josafá ele foi repreendido pelo profeta Jeú, pelo fato de ele ter feito uma aliança com um rei ímpio, o rei Acabe, o rei de Israel, aquele mesmo que era casado com aquela mulher terrível chamada de Jezabel. Então Josafá, um rei que se apegou ao Senhor, que estava servindo ao Senhor, mas em dado momento ele decidiu se unir com Acabe, rei de Israel, um rei idólatra, e a ideia dele era que, se unindo com Acabe, tinha mais forças para enfrentar os exércitos que estavam vindo contra eles, e então, unindo-se, poderiam enfrentar um inimigo em comum. Mas Deus repreendeu Josafá por meio do profeta Jeú, por associar-se com alguém que era idólatra. Então, ali no capítulo 19, se está com sua Bíblia, no verso 2, Jeú questiona Josafá, dizendo: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Mas no versículo seguinte, observe que o profeta destaca que boas coisas se acharam em Josafá. Eu chamo isso de ter em depósito testemunho diante de Deus, para que em dadas situações que precisarmos, o Senhor lembrar da nossa fidelidade, do nosso compromisso, da nossa honra a Ele. Deus não desprezou Josafá, jogando-o fora
porque havia no testemunho dele boas coisas. Ele havia tirado os postes ídolos da terra e disposto o coração para buscar ao Senhor, e isso agradou a Deus. Josafá então desfrutou da bondade do Senhor, tendo paz em seu reino por causa do seu testemunho. Ele mesmo estabeleceu juízes para julgar o povo e instituiu que o fizessem em fidelidade a Deus, honrando ao Senhor em tudo aquilo que fizessem, debaixo de temor ao Senhor. Então, no início do capítulo 20, é dito que os filhos de Moabe e os filhos de Amon estavam para atacar Judá. E eles vinham com um poderio de exército terrível. Então, diante dessa iminência de ataque, no versículo 3, é dito que Josafá, diante de tal ameaça, ele teve medo. Josafá temeu e passou a buscar o Senhor. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Então olha agora comigo para o versículo 12, perdão. E este versículo 12 é a conclusão da oração que Josafá começou a fazer a partir do versículo 4, quando passou a buscar o Senhor, movido pelo medo. Ele está buscando o Senhor pelo medo que estava enfrentando. Começa no verso 4, verso 5, a sua oração, ele se coloca de pé e se dirige a Deus. Verso 6, ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Agora olhe para o versículo 12, ele diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu quero meditar com os amados essa noite sobre o que fazer quando não sabemos o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Você já se sentiu assim? Olhar para uma circunstância e perguntar: o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Bem, irmãos, para muitos de nós, essa é a análise que estamos fazendo, silenciosamente, sobre o que fazer diante da iminência de uma pandemia que vai chegar ao nosso lar, vai chegar à nossa vila, vai chegar à nossa cidade, com certeza. Isso é inevitável, exceto se Deus, em sua soberania, decidir estender a mão e frear o avanço dessa pandemia. E Ele é poderoso para isso. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. João diz que o inimigo não nos toca, porque somos do Senhor. O maligno não nos toca. Assim, se este vírus nos alcança, é por permissividade do Senhor. Ele, em sua soberania, dirige-nos e rege sobre todas as coisas. Ele é soberano e pode fazê-lo. No entanto, uma avaliação comum, natural, é que isso vai chegar. E o sentimento de muitos é: o que fazer? Há alguns que beiram o desespero. A começar, por exemplo, pela economia. Os investidores não fazem, as bolsas de valores estão sempre operando em baixa, prejuízos e coisas mais outras que, por vezes, nem damos conta porque não é da nossa alçada. Mas o mundo aí está parado. O mundo lá fora, irmãos, está parado. Não sei quantos observaram um vídeo que o nosso irmão colocou de que na Itália já idosos estão sendo deixados para serem mortos, porque eles não dão conta de darem assistência a todas as pessoas, precisam fazer uma seleção. Então, entre alguém de 80 anos que está enfermo e alguém de 20 anos que está enfermo, eles vão optar, claro, por aquele que tem maior capacidade de vida. Então, eles estão fazendo isso diante de uma situação terrível. Então, o que antes era, vai chegar, pode ser terrível, já chegou. E há muitas pessoas, então, beirando o desespero e muitos estão questionando o que fazer. Então, como Josafá, talvez, mesmo nós, diante da iminência de sermos alcançados, de uma luta terrível a enfrentar, cercados, então, de um e de outro lado, com uma angústia terrível que pode
sobrevia ao nosso coração? O que fazer diante desse clima hostil? A atitude de Josafá se constitui um modelo, um exemplo para mim e um exemplo para você. Qual é a atitude de Josafá? Verso 3 novamente. O texto diz: então Josafá teve medo. Então deixe-me primeiro destacar que medo faz parte da nossa conjuntura pela limitação que nós possuímos. Somos pecadores. Josafá conhecia bem o Senhor. Ele tinha uma vida de experiência com Deus. Mesmo assim, isso não o limitou de ficar temeroso diante dos exércitos que estavam por vir, porque eram muito além do poderio que ele tinha. Então ele olha para os seus exércitos, ele olha para a sua capacidade e vê diante dele vindo 2 exércitos que excedem em muito o número de soldados que ele possui. Então lembre-se do princípio que Jesus destaca. Em Lucas 14 ele diz: qual dentre vós vai edificar uma torre e não senta primeiro para calcular os gastos? Poderá ser que lançando os fundamentos e não tendo como concluir, os outros zombem dizendo: começou e não teve como terminar. Ou, qual dentre vós sai à guerra sem primeiro consultar se tem condições de fazer frente ao exército inimigo? E, uma vez constatado que não tem, o que faz? Manda uma comitiva de paz. Eu não posso lutar contra aquele exército porque a minha derrota é certa. Então o que eu faço? Eu mando uma comitiva pedindo paz. Vamos assinar um termo de paz, porque se eu for entrar nessa batalha, eu vou ser derrotado. Então o princípio básico aqui é que Josafá teme porque ele vê a sua limitação. Irmãos, enquanto neste mundo, numa dinâmica de aspecto natural da vida, nós somos limitados. Então haverá circunstâncias em que, sim, seremos acometidos de certo temor. Se não observarmos da perspectiva correta, beiraremos o desespero. Bom é, pois, em momentos assim, olharmos para exemplos das Escrituras, a fim de que não incorramos na descrença, de pressupor que aparentemente estamos sozinhos e vamos enfrentar essa batalha no peso do nosso braço, na força do nosso punho. Então o texto diz: então Josafá teve medo, e olha a atitude dele, e se pôs a buscar ao Senhor. O texto é claro em dizer que ele teve medo, ele estava cercado, prestes a ser atacado, e diante dessa iminência de um ataque, o que Josafá faz? Ele busca ao Senhor. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Nós buscamos ao Senhor. Ele prometeu ao seu povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ele prometeu ao seu povo que se este o buscar de todo o coração, ele se deixa achar, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu cuidado para com o seu povo, ele se deixa achar quando buscado. E é interessante destacar aqui que quando Josafá entrou em aliança com Acabe, o rei de Israel, para tomar de volta Ramote e Gileade, uma extensão de terra que os assírios anteriormente haviam tomado, Josafá exorta Acabe a buscar o Senhor. Ele diz: Acabe, vamos buscar o Senhor para saber se essa é a vontade dele, para saber se ele vai nos entregar isso de volta. E naquela ocasião, Acabe, ele consulta todos os profetas, mas tinha um que nunca falava o que era bem ou o que era bom dele. Todos os profetas babões estavam dizendo para ele: oh, Deus é contigo, tu és fantástico, extraordinário, coisa e tal. Mas havia um profeta que não dava bom testemunho acerca de Acabe, e Josafá então desejou ouvir justamente esse profeta, chamado de Micaías. Josafá não deu atenção a todos aqueles outros, porque ele teve discernimento de entender que aqueles profetas estavam bajulando Acabe e não expressando o que era a vontade de Deus. Mas no texto mostra Josafá interessado em saber a vontade de Deus. Então, ao que parece,
essa disposição de Josafá para buscar ao Senhor era algo comum. Em outras oportunidades nós encontramos Josafá buscando ao Senhor, e agora, diante de um temor, diante de um pavor que acomete o seu coração, de um perigo real, iminente, de um ataque que estava para acontecer, o que Josafá faz? O que era comum em sua vida. Ele buscou ao Senhor. O que acontece por vezes é que esquecemos disso. O que acontece por vezes de alguns se desesperar é porque aparentemente essa não é uma realidade em seu viver comum. Não tem o costume, não tem o hábito de comumente estar na presença do Senhor, buscando de modo a chegar o dia mau, a chegar o dia da angústia, e tal pessoa estar preparado a recorrer à fonte que sempre o alimenta em toda e qualquer circunstância. Josafá busca ao Senhor. Irmãos, buscar ao Senhor deve ser uma disposição constante, algo comum em nossa vida, na vida de um servo de Deus. Não buscamos ao Senhor, ou pelo menos não devemos, somente no dia da adversidade. Sabe, eu fico olhando nos aspectos positivos que precisamos aprender no meio dessa angústia que tem envolvido o nosso coração. O compromisso que a igreja tem ou deve ter de estar constantemente na presença de Deus em oração. Eu coloquei hoje uma nota no Facebook, e também acho que eu coloquei no grupo da igreja, sobre Ele está de volta. Para alguns será um retorno, para outros uma continuidade, mas alguns terão apenas como um começo. Quem é Ele? O culto doméstico, o buscar a Deus no âmbito familiar. Irmãos, nós vivemos, e não é muito difícil constatarmos isso. Basta uma pesquisa em que os crentes respondam de forma verdadeira que dificilmente famílias estão se reunindo para culto doméstico. Nem um dia na semana. Estão vivendo uma dinâmica de ativismo na igreja, de um dia está o marido, outro dia está a esposa, outro dia está o marido e a esposa, outro dia o marido e a esposa, todo dia alguma coisa na congregação. Tarefas, tarefas e tarefas. E essa mesma família, que por vezes é ativa aqui na igreja, não busca Deus na dinâmica do seu lar. Não oram juntos, não leem Bíblia. Então, para alguns desses está sendo um terror. Esses 15 dias, ou talvez mais, em que não haverá reunião em nossa igreja local. Será em casa. Por isso que digo que para alguns será um retorno, porque quem não fazia agora vai ter que fazer em casa. Precisa alimentar a sua família na fé. Haverá alguns que vão apenas continuar algo que já fazem costumeiramente. Reunir com esposa e filhos. Eu digo reunir com esposa para aqueles que são casados, porque quem deve dirigir isso é o homem, é o marido, o sacerdote do seu lar. Agora você, esposa, se seu marido não faz, exorte-o, diga: você não tem dirigido nossa casa, o nosso lar, na busca pela presença do Senhor. Nós só oramos lá na igreja, marido, envergonha ele, minha irmã, porque o homem deve dirigir isso, ele é responsável. Então, para alguns vão apenas continuar, já estão nessa dinâmica de, pelo menos uma vez por mês, reunir a família para buscarem ao Senhor numa dinâmica de unidade. Mas para alguns será uma oportunidade de implantação. É Deus dizendo: ei, o seu lar, eu quero reinar. Eu quero ser buscado não só na presença dos irmãos, na reunião da congregação, porque infelizmente há famílias e pessoas que só buscam a Deus quando chegam no prédio, entendendo a literalidade da expressão casa de Deus. Parece que Deus mora aqui. Casa de Deus somos nós, a nossa reunião se constitui casa de Deus, não o prédio. Logo, em nossa casa, nós temos uma família, um corpo.
pessoas que precisam ser ministradas em graça, e essa é, pois, uma oportunidade de buscarmos ao Senhor no ambiente da nossa casa, da nossa família. Não estaria Deus falando aos nossos ouvidos quanto isso precisa ser uma realidade em nosso viver? De que nossa busca a Ele deve se estender muito além do que as nossas reuniões gerais. Não estaria Deus gritando aos nossos ouvidos, nós que o servimos? Nessa ocasião específica, Josafá teme diante do que está por vir, e ele faz o que já era comum em sua vida. Ele busca ao Senhor. Então talvez você tenha temido quanto ao que pode acontecer com você, com a sua casa, com os seus familiares. Então faça como Josafá. Busque a Deus. Desenvolva intimidade com Ele. Se prostre aos pés dEle. Diga do temor do seu coração. Diga, Senhor, eu tenho familiares que estão inseridos naquela classe de vulneráveis que podem ser atingidos. Busque ao Senhor. Senhor, por graça, o Senhor é poderoso, mesmo nessa iminência de chegada, o Senhor é poderoso para cercar a minha casa, para guardar o meu lar. Senhor, o Senhor é poderoso, mesmo que isso chegue ao meu lar, o Senhor estará no controle, me ajude a te glorificar, Senhor. Volte-se para o Senhor e entregue a Ele esta situação. Lembre-se da promessa que Ele fez. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29, verso 13. No Salmo 34, verso 4, Davi disse, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, nosso relacionamento com Deus não nos isenta de temores. Temor não significa ausência de fé, mas expressão da limitação que o pecado nos impõe. Josafá temeu, Davi tinha temores. Mas o diferencial desses é que não se deixam envolver pelo desespero, porque em meio ao temor, eles têm uma fonte para se alimentar. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, quantos temores têm ocorrido ao seu coração? Eu tenho temores. Confesso, pela graça de Deus, poucos, mas tenho. E quanto aos meus temores, eu tenho os apresentado todos diante do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor sabe da minha limitação. Quanto aos meus temores, dá-me graça. Se tiver que enfrentá-los, por favor, me ajude a te glorificar. A ser provado e aprovado. Lembre-se da declaração de Jó. O que eu mais temia, me sobreveio. O que eu mais temia, me sobreveio. Quem de nós está isento de suportar as desventuras que este mundo mau pode traduzir? O que eu mais temia me sobreveio. Algo interessante que aconteceu por ocasião de Josafá buscar o Senhor, é que o povo de Judá foi influenciado pela atitude dele. Pelo seu testemunho, ele conduziu a muitos a serem abençoados pela postura que ele teve. O versículo 3 diz que ele conduziu o povo a jejuar. Olhe para a última parte do versículo 3. E apregoou jejum em todo o Judá. Então no verso 4 é dito que o povo se reuniu. E olha o propósito para o que o povo se reuniu. Se reuniu para buscar socorro ao Senhor, e de todas as cidades veio para buscar o Senhor. A atitude dele fez toda a diferença. Conduziu o povo a buscar ao Senhor. Conduziu o povo a se prostrar diante do Senhor, a jejuar diante do Senhor. Lembram que ontem eu tinha dito, irmãos, vamos jejuar. Vamos estabelecer um clamor, vamos orar, vamos nos unir a tantos outros servos que estão orando dia e noite,
Nós precisamos levar isso a sério. Menos preocupação e mais oração. O que é preocupação? É uma ocupação antecipada. Pré-ocupação. Tão preocupado com o que vai vir, que deixamos de fazer o que deveríamos: buscar ao Senhor. Sairmos mais de estar buscando informações diversas, já temos o suficiente para usar esse tempo para orar. Não estou mais nem aguentando olhar para o meu celular. Misericórdia. Josafá busca ao Senhor. Olhe para o versículo 12 novamente. Na primeira parte do texto ele diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá pede a Deus para que exerça o julgamento sobre aqueles que eram seus inimigos. O argumento que ele usa é que Deus vê nele, ou no povo dele, algo que lhe pertence. O argumento que Josafá usa é que nele e no povo não havia forças para resistir. Senhor, o Senhor não vai executar juízo, não? Porque em nós não há força. Eu fico olhando para a descrição desse texto, essa narrativa, e eu fico desenhando em minha mente uma criança que está vendo um pitbull vindo atacá-la, e então ela se agarra nas pernas do pai, querendo subir nos braços, que o pai a tome no seu colo, e essa criança está vindo o pitbull se aproximar, e o que ela diz: pai, o senhor não vai fazer nada não, porque eu não posso fazer nada contra esse cachorro. É o que Josafá está fazendo aqui. Irmãos, talvez você esteja se sentindo assim, como Josafá, como esta criança da ilustração. Um senso de impotência. O que é que eu vou fazer diante do que está por vir? Antes de correr para a farmácia para comprar álcool em gel, corra para orar. Antes de correr para o supermercado e fazer compra de 2 feiras para os meses que vêm e ficar devendo lá, né? Não vai deixar a dívida tão grande lá em Edinaldo não, viu, irmão? Antes de correr para lá, busque ao Senhor. Está temendo? Diga: Deus, me ajude. Deus, eu não sei o que fazer. Eu sei que eu não tenho forças. Eu não tenho forças para resistir a essa comitiva que vem contra mim. E Josafá então declara: não sabemos o que fazer. Não temos forças e não sabemos o que fazer. Observe que se ele tivesse forças, ele não estava buscando ao Senhor. Por quê? Porque Deus não faz por nós o que nós devemos fazer. Olha o argumento dele: Senhor, eu posso fazer, mas eu venho aqui porque eu quero ver o Senhor fazendo, porque quando o Senhor faz, Senhor, nós não sabemos, nós não temos forças, e quando nós não temos forças, nós vamos àquele que é a suprema fonte de força. Quando não sabemos o que fazer, vamos àquele que sempre sabe o que faz, que nunca é pego de surpresa, e que nada é demasiadamente difícil para ele. O que é esse vírus para Deus? O que é essa pandemia para o Senhor? Porventura dos céus ele diz: e agora, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ele está regendo todas as coisas. O que fazer? Busque a Deus. Reconheça a limitação das suas forças. Mostre dependência nele. Josafá diz que não sabia o que deveria fazer. E quando ele faz isso, ele está reconhecendo a dependência que tem no Senhor.
Novamente é assim que você tem se sentido? Sem saber o que fazer? O que Josafá nos ensina? Eu devo buscar ao Senhor. Eu devo demonstrar dependência nele. Eu devo me dirigir àquele que é fonte de suprema força. Então, se é assim que você tem se sentido, diga: Senhor, eu não tenho forças. Essa batalha é grande, certamente eu não conseguirei sozinho, eu já estou esgotado em minhas forças, seja para o que está por vir, ou seja pelo que você está passando, porque nessa hora a gente muda o foco, né? Quem não está passando outras lutas, acha que só tem a luta do coronavírus. Tem pessoas aqui sofrendo, irmãos, tem gente assistindo que está sofrendo, que tem suas lutas, as suas angústias, e que talvez esteja orando agora, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor. Meu marido quer ir embora, meu marido me abandonou, Senhor, eu estou desempregado, eu recebi um aviso, eu fui dispensado, a temporada está arruinado, algo do tipo, o que será de mim? E talvez haja pessoas que nem estão focando no coronavírus propriamente dito, mas estão focando numa luta e numa angústia particular. Pessoas que estão no leito da enfermidade e outras lutas mais, que também estão orando dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. E agora, Senhor, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Josafá nos ensina. Ele buscou o Senhor quando não sabia o que fazer. Ele reconheceu a dependência no Senhor quando não sabia o que fazer. E sabe o que mais? Eu preciso dizer isso a você. Com Josafá, eu aprendo que ele disse que não sabia o que fazer, mas já estava fazendo a coisa certa. O quê? Buscando ao Senhor e reconhecendo a sua limitação e dependência no Senhor. Irmãos, nossa fraqueza jamais deve ser sinônima de desconfiança. Pelo contrário, ainda que sejamos fracos, impotentes, diante de determinadas situações que enfrentamos, nós devemos ter em mente o que Josafá afirma no versículo 6, passe aí os seus olhos. Ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, verso 6, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Irmãos, que declaração fantástica. Quem olhasse para Josafá diria: que homem sem fé. Está dizendo aí com medo de um exército que vem. Será que Deus não pode guardá-lo? Deus pode, mas na sua limitação, na minha limitação, haverá circunstâncias em que, mesmo sabendo quem Deus é, isso não nos livrará de temores. Então não se considere mais espiritual por não temer. Você não teme nada, bênção, continue assim, firme, que maravilha. Mas eis diante de nós um homem piedoso, temente a Deus, e que tinha consciência da soberania de Deus. Olha que declaração esse cara está fazendo. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Ele segue sua declaração dizendo: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Dois reinos se uniram para vir contra eles. E Josafá declara: o Senhor reina sobre todos os povos, o que é inferência, inclusive, sobre esses dois que estão vindo contra nós. Em sua mão está o poder que ninguém pode resistir. Ele crê. O seu temor não era sinônimo de falta de fé. O seu temor era sinônimo de uma limitação imposta de sua natureza limitada. Mas o seu temor o conduziu à suprema fonte. O seu temor não o levou a ser inconsequente. Sabe o que seria ser inconsequente? Seria ele bater o pé e dizer:
se armem, ó exércitos, e vão nos defender. E todo o seu exército teria sido consumido se ele se gloriasse na força do seu exército. E ele poderia ter mandado o seu exército. Mas ele começou buscando ao Senhor. Ei, todo mundo aqui na nação, vamos jejuar. Foram para a praça pública, dobraram seus joelhos e começaram a clamar. As cidades vizinhas, as pessoas estavam se deslocando para se unirem em oração, porque sabiam que não tinham força para resistir. Meus irmãos, eis o que precisamos diante desses dias maus: unir-nos em oração. Há uma só voz, há um só clamor. Você sabe o que é clamar? Irmãos, nós somos muito tímidos na oração. Somos tão tímidos que em dias maus e angustiosos, tememos clamar. Circunstâncias comuns requerem atitudes comuns, circunstâncias extraordinárias requerem atitudes extraordinárias. Nós precisamos levantar um clamor, levantar a voz e dizer: Senhor, por graça nos ouve, tem misericórdia do teu povo, Senhor, espalhado por este mundo afora, dos missionários, as igrejas que estão fechadas, de servos que não podem ter comunhão, que estão impossibilitados. Nós precisamos nos unir em oração, irmãos. Mais oração, menos comentários e busca de vídeos e outras coisas mais. Mais oração, mais dependência no Senhor, mais comunhão com Ele. Em mim não há força. Sabe por que não há força em mim? Sabe por que Josafá está dizendo: em nós não há força? Porque ele sabe que a força dele é o Senhor. Então em mim não há força, porque a minha força é o Senhor, e essa é a razão porque estamos ou temos suportado tantas lutas no decorrer da nossa fé. Como salmista, muitos aqui podem dizer: não fosse o Senhor, Israel que o diga, já muito teríamos sucumbido. Há pessoas que estão aqui e que merecem o qualificativo de guerreiro. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, porque tem suportado, e essa pessoa vai dizer: não, mas se não fosse Deus, irmãos, eu tenho certeza, não fosse o Senhor, em sua graça, eu não estaria ministrando aqui. As lutas que Deus nos permitiu passar, não fosse Ele em sua graça nos sustentar, nos acudir, beiraríamos o desespero, mas em sua graça Ele nos sustentou. Olhe novamente para o verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Depois de reconhecer que não tinha forças para vencer sozinho aquela batalha, Josafá tem uma certeza. O final do versículo diz: todavia, não sabemos nós o que fazer, todavia ou porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que certezas Josafá tem? Ele tem certeza que não tem força. E ele tem certeza que não sabe o que fazer. Mas ele também tem certeza que os olhos dele estavam postos no Senhor. Enquanto o outro poderia se desesperar e focar somente na multidão dos exércitos, ele se espanta e corre aos pés do Senhor. Diferente daqueles 10 espias que olham para os habitantes de Canaã e dizem: olha, nós não passamos de moscas diante do tamanho daqueles gigantes. A visão de Josué e Calebe é: não se preocupem, eles não passam de gafanhotos à presença do nosso Deus. Como moscas o Senhor nos entregou, o Senhor os entregou em nossas mãos. A perspectiva que temos quando colocamos os olhos no Senhor é distinta daquela que temos quando não olhamos para o Senhor e focamos na nossa capacidade e na nossa força. Então a sua confiança está no álcool em gel? A sua confiança está meramente em não nos reunir aqui
e você está imaginando que não vai chegar na sua casa, que não vai chegar aqui na Vila Praia, vai chegar. Essas atitudes são paliativas, preventivas, fazem parte de um plano para não quebrarmos o sistema de saúde que já é quebrado do nosso país. Fazem parte. O que Josafá está fazendo aqui é colocando os olhos na suprema fonte. Eu posso não ter nenhum álcool em gel, ou eu posso ter muitos litros e limpar-me constantemente, mas os meus olhos sempre estarão no Senhor. O que eu posso fazer, eu o farei. É a medida da minha responsabilidade. Mas nunca tirarei os meus olhos do Senhor. Josafá tem essa certeza. Perceba o aspecto adversativo na declaração. Ele diz, porque em nós não há força para resistir, mas nós não sabemos o que fazer, porém, todavia, entretanto, os nossos olhos estão postos em ti. Talvez como Josafá, você está cercado. Estamos sentindo-nos assim. Eu não sei se você teve essa sensação já. Talvez alguns não. Mas eu olho assim para um lado e para o outro. Rapaz, eu estou preso dentro de casa. Eu estou cercado aqui. Eu tenho uma esposa grávida e um filho que está gripado. Eu estou preso. Eu estou cercado. Mas talvez uma diferença entre nós e Josafá é que por vezes os nossos olhos não estão postos no Senhor. Então bate o desespero. Nossos olhos estão somente a situações que olham somente para as lutas e não conseguem enxergar o Senhor nas lutas. Parece que Deus tirou férias de olhar para nós, ou Ele está ocupado resolvendo uma outra questão em outro lugar. Parece que Ele não está nos vendo. Quando isso acontece, a nossa tendência é julgar as lutas como se fossem maiores do que o nosso Deus ou o seu poder. Quando? Quando tiramos os nossos olhos dele. Todavia, os nossos olhos estão postos em ti. Você quer ver o que são olhos postos em Deus? É Jó recebendo a informação de que todos os seus filhos morreram de uma única vez. E no canto da parede estava Satanás em uma terrível expectativa de julgá-lo diante de Deus, de voltar diante de Deus e dizer: cadê o teu servo justo e íntegro e reto, que se desviava do mal? Vê nos seus lábios a blasfêmia. O texto diz que Jó se prostrou e adorou. E quando ele fez isso, sabe o que ele fez? O que ele conseguiu? Ele contrariou as expectativas de Satanás, que era ele blasfemar contra Deus. Tira o que ele tem e verás se não blasfemará na tua face, foi a acusação de Satanás diante de Deus de Jó. Lembra disso? Tira o que ele tem. Satanás acusou Jó de desenvolver com Deus um relacionamento interesseiro. Ele só te honra por causa do que o Senhor deu a ele. O Senhor o cercou de bens. Tire o que ele tem. Por que adoramos ao Senhor? Por que o servimos? Nossos olhos precisam estar nele e não em nosso próprio bem-estar. Se nossos olhos estiverem em nosso próprio bem-estar, desconsiderarmos a soberania e regência do Senhor em todas as coisas, nós desenvolveremos a mesma perspectiva da mulher de Jó, alguém de quem eu sou advogado. Ela olha para o seu esposo, vê-lo naquela condição, perdeu tudo o que tinha, perdeu todos os filhos e agora a saúde, e ela diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Tu falas como qualquer doida. Aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal você não quer aceitar. Jó tem a perspectiva correta, sabe por quê? Porque até então, os seus olhos estavam postos em Deus. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Todavia, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei como resolver essa questão. Eu não sei de onde vou retirar o meu recurso.
Eu não sei o que o Senhor, eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sempre sabe. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, meus irmãos, você que está assistindo, quando você não souber o que orar, chore somente. Chore somente. E tenha certeza que o Espírito Santo está intercedendo por você. Diga para Ele: eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, mas os meus olhos estão postos em Ti. Lembre-se do servo de Eliseu, quando ele contempla as tropas assírias que vêm contra eles, vinham para prender Eliseu, porque Eliseu estava revelando os segredos do rei. E quando o servo de Eliseu vê aquilo, lá em 2 Reis capítulo 6, versos de 8 a 23, ele fica desesperado. Ele diz: Eliseu, e agora o que será de nós? Eliseu diz: não se preocupe. Ele olhou para a montanha e viu os cavaleiros, as carruagens que vinham contra ele, e se desesperou. Mas Eliseu diz: não se preocupe, maiores são os que estão com nós do que os que estão com eles. Aquela comitiva chegou até Eliseu, mas Deus lançou uma cegueira naquela tropa. Que eles chegaram na casa que Eliseu estava. Ei, você viu o profeta Eliseu por aí? Perguntando para ele mesmo. E Eliseu disse: bora lá que eu vou mostrar a vocês onde ele está. E Eliseu vai à frente e aquelas tropas todas seguindo ele. Deus. Aquela tropa toda seguindo para no centro onde o rei de Judá poderia exterminar tanto o rei como todas aquelas tropas. E ali foram humilhados. O rei se humilha, é derrotado, porque maiores e mais numerosos eram os que estavam com Eliseu do que os exércitos que estavam com os assírios. Então a batalha está difícil, continue olhando para o Senhor. Você não sabe o que fazer? Faça como Josafá. Mantenha os seus olhos no Senhor. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Buscar ao Senhor, reconhecer nossa dependência, manter os nossos olhos focados nele. Talvez você tenha essas 3 certezas. Você não tem força para resistir, você não sabe o que fazer e seus olhos estão postos no Senhor. Mas talvez haja alguém que só tem as 2 primeiras certezas. Você não tem força para resistir e você não sabe o que fazer. Irmãos, a casa pode estar caindo, aos nossos olhos nos consideramos como que impossibilitados para resistir, posto não termos força e não sabermos o que fazer. Todavia, se os nossos olhos estiverem postos no Senhor, já estamos fazendo o que afirmamos não saber. No relato de Josafá, não saber o que fazer, novamente, não é sinônimo de falta de fé, é antes expressão da limitação que o envolvia. De fato, irmãos, haverá momentos e circunstâncias que seremos ou agiremos assim. O que Josafá poderia fazer diante de tantos inimigos que ele não podia enfrentar? Josafá conhecia a limitação dos seus exércitos. Se fosse a peleja, seria derrotado. Eles não seriam páreos diante dos exércitos que vinham contra ele. A derrota seria certa. Mas observe que ele não sabe o que fazer em termos naturais. Ele não tinha uma estratégia para derrotar aqueles exércitos, era limitado, isso lhe causou medo. Mas diante do medo que invadiu o seu coração, a reação dele foi fantástica. O verso 3, novamente, ele buscou o Senhor. Ele apregoou um jejum em todo o Judá, ele buscou o Senhor e ainda convocou o povo a fazer o mesmo. Essa é uma atitude espiritual, advinda de alguém que conhece o Deus a quem serve. Ele se prostra diante do Senhor. Irmãos, a vida do servo de Deus
terá sempre ocasiões em que ele vai se sentir como não sabendo o que fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se não esse corona, mas haverá circunstância em sua vida que você vai questionar: o que é que eu faço? Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Ou você acha que nossos irmãos que passam lutas e dificuldades têm certeza que passarão? Mas passam. O que acontece aqui para nós sempre é com outro. Sempre é distante de nós. Um acidente de carro nunca é conosco, é sempre com outra pessoa. Um assalto não é conosco, é outra pessoa. Um câncer não é conosco, é outra pessoa. Vocês acham que o irmão Valmir e a irmã Paizinha estavam esperando um acidente em que de uma noite para uma manhã perderia o seu filho? Vocês acham que eles estavam esperando? Podia ser eu e pode ser eu. Pode ser você. Você pode perder um filho. Você pode perder o seu esposo. Você pode perder a sua esposa. Você pode receber um diagnóstico câncer. Você pode ser acometido por esse corona e ser alguém que nem sabia, mas era vulnerável, e de uma hora para outra você está entubado. Todos nós estamos sujeitos. Mas diante de todas essas coisas, os nossos olhos precisam estar postos em Deus, no Senhor. Precisamos glorificá-lo, quer pela vida, quer pela morte. Precisamos que a nossa vida esteja em comunhão com o Senhor. Outro benefício que eu vejo disso tudo, eu creio que haverá pessoas afastadas voltando aos caminhos do Senhor. Eu creio que haverá crentes relaxados que viverão um avivamento. Eu creio que haverá crentes no pecado que abrirão seus olhos dizendo: chega, eu estou ouvindo a voz do Senhor dizer que preciso me consagrar. Eu creio que lares serão restaurados e desfrutarão de comunhão ímpar a partir do culto doméstico realizado em casa. Eu creio que ímpios serão alcançados pelo Evangelho, pelo nosso ministrar, pelas mensagens que enviaremos, pelos alertas que faremos, que isso é apenas o princípio das dores. Irmãos, como eu vejo glórias ao nome do Senhor em tudo isso que está acontecendo. Eu também creio que uma multidão vai ser mais privilegiada do que muitos que vão ficar aqui. Será a multidão daqueles que partirem para a eternidade para estar com Cristo. Oh, irmãos, que será um privilégio fantástico. Então não é por questão de temer a morte. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e seguintes: sabemos que se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício, casa feita não por mãos, não desta terra, mas eterna nos céus. Por isso, enquanto neste tabernáculo gememos angustiados por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, se esta é a forma que Deus usará para tomar para si alguns dos que pertencem a Ele seja honra e a Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porque Ele dá a vida e Ele tira a vida e Ele mantém a vida conforme o seu propósito para a glória do seu nome. Josafá tem uma atitude espiritual, porque conhece o Deus a quem serve, buscar ao Senhor, pôr os olhos no Senhor, esperar o seu agir, a sua intervenção. O profeta Naum, em Naum capítulo 1, versículo 7, diz: ó Senhor, Tu és bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que nele se refugiam. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
Nunca se ouviu falar. Nunca com os olhos se percebeu de um Deus tão maravilhoso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Veja qual foi a atitude ou a resposta de Deus para Josafá, verso 15 e verso 17. Diz assim, verso 15 e verso 17, de 2 Crônicas, capítulo 20. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não tema, Josafá. Não tema essa grande multidão. A peleja não é vossa, mas de Deus. Foca no verso 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. No verso seguinte mostra a atitude de Josafá diante dessa resposta. E Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Deus usou aquela circunstância para ter a nação aos seus pés em adoração. Por isso que digo, vejo muitos benefícios para Deus ser glorificado, apesar desta circunstância adversa que este mundo mau está passando e que por estarmos aqui, somos sujeitos a isso. Que Deus fortaleça o nosso coração. No verso 30, o Senhor verdadeiramente foi quem pelejou. O reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus abençoou Josafá. Deus abençoará a sua igreja, porque Ele ama o seu povo. Ele haverá de estender a sua boa mão para ser glorificado. Estamos vivendo a história, que posteriormente diremos: Deus usou aquela circunstância para que vidas se rendessem aos pés dele, para que igrejas fossem avivadas, para que afastados do evangelho fizessem reconciliação, para que crentes relaxados fossem avivados e voltassem ao primeiro amor, para que famílias fossem restauradas, vivendo a dinâmica do culto do lar, para que filhos se rendessem ao evangelho diante da vida piedosa dos pais, em demonstração de temor e de confiança no Senhor. Muitos serão aqueles que compartilharão a bênção desses dias maus para a glória do nosso Deus. Soberano Senhor e eterno Pai, nós te rendemos graças. Nós te louvamos, ó Senhor, pela sua palavra que alimenta a nossa alma. Abençoa cada um dos que estão aqui presentes. Abençoa, Senhor, o teu povo, aqueles que estão assistindo pelo YouTube, estão ouvindo a tua palavra. Ministra, Senhor, os seus corações. Fortalece o teu povo, Senhor. Usa-nos para alcançar os ímpios. Aviva, Senhor, o nosso coração. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Traz um avivamento para o teu povo, Senhor, que vejamos servos teus consagrando suas vidas para te servirem com intensidade, com fervor de espírito. Ó soberano Deus, fortalece os nossos lares. O Senhor é socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temeremos, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Obrigado, Senhor. Tu nos cercas por trás e por diante. O Senhor nos guarda segundo o teu poder, de modo que nada pode nos atingir senão por tua permissão. Então nós queremos clamar em nome de Jesus Cristo, implorando ao Senhor
que quando não houver forças para agir, não soubermos o que fazer, age em nosso favor, Senhor. Levanta-te, Senhor, em favor do teu povo, cerca a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para guardar os nossos, para livrar, Senhor, as nossas casas. Imploramos que faças como no passado, Senhor, quando o Senhor poupou o seu povo no Egito. Nós oramos em favor dos missionários, nós oramos para que o Senhor os guarde, nós oramos para que o Senhor os use como instrumentos. Senhor, nós oramos por aqueles que o Senhor tem permitido serem acometidos desta e outras enfermidades piores ainda. Nós clamamos, Pai Celestial, que o Senhor estenda a sua boa mão para restaurá-los, para fortalecê-los, conforme o teu propósito, e seja glorificado em tudo o que fizeres, ó Senhor. Senhor, com muito pesar no nosso coração, nos vemos limitados e constrangidos a abrir mão da nossa doce comunhão, reunidos na congregação, na nossa igreja local. Por ora somos limitados para isso, Senhor, e sofremos, porque temos prazer de apertar as mãos uns dos outros, porque temos prazer de abraçar uns aos outros, porque temos prazer de sentar próximos uns aos outros, de compartilhar as nossas petições. Temos prazer de compartilhar as nossas lutas, de dividir as nossas cargas por meio do compartilhar. Nós temos prazer de visitar as casas uns dos outros. Nós temos prazer em cada culto que o Senhor nos propõe. E, Senhor, por ora nós estamos limitados, mas, Senhor, jamais impossibilitados de Te adorar e de manter comunhão por meio dos meios que nos são possíveis. Quer seja gritando por cima do muro daqueles que moram vizinhos, quer seja pelas redes sociais, por de longe olhar, bater no peito e dizer, amo você. Ah, Senhor, que nossa união jamais seja fragmentada, que nossa união jamais, Senhor, seja bombardeada pelo inimigo nesses dias em que precisaremos nos recolher ao nosso próprio lar. Ali, Senhor, demonstraremos amor, quando estaremos orando por pessoas que nem têm ideia que estamos orando. Quando diremos por uma mensagem de celular, dizendo, estou aqui orando, e pessoas se alegrarão, e receberemos mensagens e ligações, dizendo, estamos orando por sua vida. Ah, nosso Deus, apraza-te na comunhão que teremos no âmbito do nosso lar e, por favor, Senhor, em nome de Jesus, providencia o mais rápido possível, Senhor, o retorno das nossas reuniões comunitárias, porque são tão prazerosas, Senhor. O ajuntamento do teu povo é tão prazeroso, Senhor, e eu tenho certeza o Senhor se agrada disso. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Limita, Senhor, a ação desse vírus, para que o Teu povo, Senhor, tenha liberdade de ir e vir e pregar o Evangelho. Nós prometemos ao Senhor que valorizaremos mais as nossas reuniões. Nós prometemos ao Senhor que lembraremos melhor da iminência de o Senhor tirando esta igreja, tirando a igreja do Senhor deste mundo, para que a tribulação seja estabelecida um tempo que a Tua palavra disse que nunca houve, nem haverá sofrimento maior. Sobre as epidemias, o Senhor já disse que iria acontecer e que não deveríamos nos assustar, porque elas são apenas o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Senhor, seja glorificado no fortalecimento do Teu povo, Senhor. Seja glorificado, Senhor, no fortalecimento das nossas famílias. Nós oramos pela Itália, oramos pelos servos Teus que ali estão. Oramos para que o Senhor em graça supra as suas necessidades, são nossos irmãos.
Oramos pelos missionários, Deus, na Itália e demais países. Clamamos, ó Deus, também pela população descrente, que seja abençoada pelo Senhor, pois o Senhor faz chover sobre justos e injustos. Derrama, Senhor, graça sobre aquela nação e outras mais que precisam tanto serem ministrados com o Evangelho. Oramos pela nossa nação, Senhor, oramos pelos nossos governantes, Pai, enche eles de sabedoria, para que naquilo que esteja ao alcance deles, não sejam desleixados, mas responsáveis. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor inclina o coração do rei como ribeiros de águas, para onde o Senhor quer. Inclina o coração dos nossos governantes para Ti. Inclina-os a serem instrumentos para abençoarem a sociedade naquilo que está ao alcance deles. Mas, sobretudo, Senhor, que esta nação tenha os seus olhos abertos para o Evangelho. Que vejamos o testemunho de muitos lares em que Cristo passou a reinar diante desta crise. Seja, Senhor, glorificado. Senhor, despede-nos agora em paz aos nossos lares. Sustenta-nos por graça. Saímos esta noite, Senhor, fortalecidos pela Tua palavra, pelo que Te bendizemos e Te glorificamos. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Buscar ao Senhor, reconhecer nossa limitação, buscar a força que há no Senhor, manter os nossos olhos firmes em Ti. No santo nome de Jesus Cristo oramos, agradecidos. Amém.